Microcefalia severa revertida. Criança, a cabeça cresce normalmente. Era uma manhã de sábado, o sol ainda não havia nascido completamente, mas a casa já estava cheia de um silêncio pesado. Minha esposa, Ana, estava deitada na cama, com as mãos sobre a barriga, já no 8º mês de gestação. Eu, João, sentava-me ao lado dela, tentando esconder a preocupação que crescia a cada dia. A gravidez havia sido tranquila até o 5º mês, mas então vieram as notícias que abalaram nossa fé e nossa paz. Tudo começou com um exame de ultrassom de rotina. O médico, sério, pediu que nos sentássemos e olhou nos nossos olhos com uma expressão que já nos dizia que algo não estava bem. O perímetro cefálico do bebê está muito abaixo do esperado para a idade gestacional, ele disse com voz baixa. Isso pode indicar microcefalia severa. Minha esposa apertou minha mão com força, os olhos cheios de lágrimas. Eu senti um nó na garganta, mas tentei manter a calma. O que isso significa, doutor? Perguntei, mesmo já temendo a resposta. Ele explicou que a microcefalia é uma condição em que a cabeça da criança é significativamente menor do que o normal, o que geralmente está associado a atrasos no desenvolvimento neurológico, deficiências intelectuais e, em casos graves, até mesmo a uma expectativa de vida reduzida. Vamos fazer mais exames para confirmar, ele disse, mas suas palavras ecoaram em minha mente como uma sentença. Saímos do consultório em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Chegando em casa, Ana se jogou no sofá e chorou como nunca havia chorado antes. Eu me ajoelhei ao seu lado, colocando minha mão em sua barriga, sentindo os pequenos movimentos do nosso filho. Senhor, por que isso está acontecendo conosco? Ela perguntava entre soluços. Eu não tinha respostas, só uma dor profunda no peito. Mas mesmo no meio daquele desespero, uma voz suave dentro de mim sussurrou: confia em mim. Era como se Deus estivesse ali, no meio da nossa angústia, nos lembrando que Ele não nos havia abandonado. Naquela noite não conseguimos dormir. Ficamos de mãos dadas, orando em voz baixa, derramando nosso coração diante de Deus. Pai Celestial, Tu sabes o que é melhor para nós. Se for da Tua vontade, nós te pedimos que restaures a saúde do nosso filho. Dá-nos forças para enfrentar o que vier, mas, acima de tudo, que a Tua vontade seja feita. As palavras saíam com dificuldade, mas havia uma sinceridade nelas que só vem quando o coração está quebrantado. Nos dias seguintes, fizemos todos os exames solicitados. Cada um deles confirmava o diagnóstico: microcefalia severa. Os médicos foram francos: preparem-se para uma criança com necessidades especiais. Ela pode não andar, não falar, pode ter convulsões. Cada palavra era como uma facada. Mas mesmo assim continuamos a orar. Não era uma oração de barganha, não era se o Senhor fizer isso, eu farei aquilo. Era apenas um clamor de pais que amavam seu filho antes mesmo de conhecê-lo e que confiavam que Deus tinha um plano, mesmo que não o entendêssemos. Um domingo, na reunião da igreja, o irmão que presidia falou sobre a fé que move montanhas. Não foi um sermão direcionado a nós, mas cada palavra parecia destinada ao nosso coração. Às vezes, Deus permite que passemos por vales escuros para que possamos ver sua luz de uma maneira que nunca veríamos antes, ele disse. Ana e eu nos olhamos, e eu vi em seus olhos uma centelha de esperança. Depois da reunião, muitos irmãos se aproximaram, colocaram as mãos sobre nós e oraram. Não foram palavras bonitas ou elaboradas, mas orações simples, cheias de fé como as que Jesus ensinou. Pai, tem misericórdia. Fortalece esses teus servos. Os meses finais da gestação foram uma mistura de medo e fé. Ana lia a Bíblia todos os dias, especialmente os Salmos. Um versículo que ela repetia constantemente era: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Eu, por minha vez, tentava me apegar à promessa de que Deus não nos daria um fardo maior do que poderíamos carregar. Mas mesmo com toda a fé, havia noites em que o choro vinha e nós nos perguntávamos: por que nós? O parto chegou e nosso filho Davi nasceu. Quando o colocaram nos braços de Ana, ela o olhou com um amor que só uma mãe pode ter. Mas, ao mesmo tempo, o coração doía. A cabeça dele era visivelmente pequena, e os médicos confirmaram: microcefalia severa. Vamos monitorar o desenvolvimento dele, disseram. Mas preparem-se para as dificuldades. Levamos Davi para casa, e ali começou nossa jornada. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Ele chorava muito, tinha dificuldade para mamar, e os médicos diziam que seu desenvolvimento motor estava atrasado. Mas em meio a tudo isso havia pequenos milagres. Ele reagia ao nosso toque, sorria quando ouvia nossas vozes. Era como se Deus nos estivesse mostrando, aos poucos, que Ele estava ali.
Um dia, durante uma consulta de rotina, a neurologista pediátrica, depois de examinar Davi, franziu a testa. Há algo diferente aqui, ela disse. A circunferência da cabeça dele aumentou desde a última vez. Nós olhamos um para o outro, incrédulos. Isso é possível? Perguntei. Ela balançou a cabeça, surpresa. É raro, mas parece que há um crescimento. Vamos continuar monitorando. A partir daí, cada consulta trazia uma nova surpresa. A cabeça de Davi estava crescendo. Não era um crescimento explosivo, mas era constante. Os médicos não tinham explicação. Às vezes, o corpo humano nos surpreende, disseram. Mas nós sabíamos que não era apenas o corpo humano. Era a mão de Deus agindo em resposta às nossas orações e às orações de tantos irmãos que intercediam por nós. 1 ano se passou. Davi já sentava, já balbuciava algumas palavrinhas, já reconhecia nossos rostos com um sorriso que iluminava nossos dias. Em uma das consultas, a neurologista, depois de medir a cabeça dele mais uma vez, olhou para nós com um sorriso. Ele está dentro da curva de normalidade, ela disse. Não posso explicar, mas a microcefalia severa não está mais presente. Ana cobriu a boca com as mãos, e lágrimas escorreram por seu rosto. Eu só consegui agradecer a Deus em silêncio, com o coração transbordando de gratidão. Hoje Davi tem 3 anos. Ele corre, brinca, fala, ri. Seu desenvolvimento é normal para a idade. Os médicos o chamam de caso atípico, mas nós sabemos a verdade, foi um milagre. Não um milagre barulhento com trombetas e sinais no céu, mas um milagre silencioso, que veio através de orações persistentes, de uma fé que mesmo quando tremia, não deixou de confiar. Muitas vezes somos tentados a pensar que Deus só age de maneiras grandiosas, que só ouve as orações daqueles que têm uma fé inabalável. Mas a nossa história mostra que não é assim. Nós éramos apenas um casal comum, com medos e dúvidas, que se agarrou à promessa de que Deus ouve o clamor dos seus filhos. Não tivemos visões, não ouvimos vozes do céu. Tivemos, sim, a certeza de que mesmo no vale mais escuro, Deus estava conosco. Hoje, quando olho para Davi, vejo não apenas um menino saudável, mas um testemunho vivo do poder da oração e da fidelidade de Deus. Não sabemos por que Deus permitiu que passássemos por essa prova, mas sabemos que através dela, nossa fé foi fortalecida, nosso amor por Ele foi aprofundado, e nossa gratidão não tem limites. Às vezes ainda me pego lembrando daqueles dias difíceis, das noites de choro, das dúvidas que nos assombravam. Mas quando vejo Davi brincando, ouvindo sua risada, sinto que Deus nos deu não apenas um filho, mas uma prova de que Ele está sempre no controle, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Que esta história sirva de encorajamento para todos aqueles que estão passando por provas difíceis. Deus não prometeu que não teríamos lutas, mas prometeu que nunca nos deixaria sozinhos. E quando menos esperamos, Ele age de maneiras que só Ele pode fazer, transformando dor em alegria, lágrimas em risos, e impossibilidades em milagres. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Quando Davi completou 2 anos, o médico que o acompanhava desde o nascimento chamou-nos em sua sala com um olhar que não conseguíamos decifrar. Ele segurou os exames nas mãos, olhou para nós e disse, com voz firme, mas emocionada, não há mais sinais de microcefalia. O perímetro cefálico de Davi está dentro da normalidade para a idade. É como se nunca tivesse tido qualquer alteração. Meu marido segurou minha mão com força, porque eu senti as pernas fraquejarem. Não eram palavras que esperávamos ouvir tão cedo, tão claras, tão definitivas. O médico que não era crente apenas balançou a cabeça e murmurou, isso não tem explicação médica. Naquela noite em casa não conseguimos dormir. Ficamos sentados no chão do quarto de Davi, só observando ele respirar enquanto dormia, com a cabeça agora perfeita, os cabelinhos crescendo, o rostinho tranquilo. Meu marido abriu a Bíblia e leu em voz baixa. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Aqueles versículos tinham sido nosso sustento nos dias mais escuros, e agora ganhavam um peso ainda maior. Não era só confiança cega, era a certeza de que Deus havia endireitado o que estava torto, literal e espiritualmente. Os irmãos da congregação, quando souberam, não fizeram alarde. Não houve anúncios, nem cartazes, nem palavras vazias. Apenas se reuniram em silêncio, como sempre faziam, e oraram. Alguns choraram. Outros apenas disseram, glória a Deus. Não era uma vitória nossa, mas dele. E isso bastava. Uma irmã mais velha, que havia perdido um filho anos antes, aproximou-se de mim e segurou meu rosto entre as mãos. Seus olhos brilhavam, mas ela não chorou. Só disse, Deus não esquece das nossas lágrimas.
Guarda cada uma num odre, como diz na sua palavra. Um dia, ele as transformará em vinho novo. Nunca esqueci aquelas palavras. Davi começou a falar mais cedo do que as crianças da sua idade. Não eram só palavras soltas, eram frases completas, cheias de sentido. Uma tarde, enquanto eu lavava a louça, ouvi ele dizer do outro cômodo com uma clareza que me gelou: "Mamãe, Deus fez minha cabeça bonita." Virei-me tão rápido que quase deixei cair o prato. Ele estava sentado no chão, brincando com seus carrinhos, como se tivesse apenas comentado sobre o tempo. Mas eu sabia. Aquela criança que os médicos disseram que talvez nunca falasse direito, estava declarando a obra de Deus com uma simplicidade que só os pequenos têm. Caí de joelhos ali mesmo na cozinha e agradeci. Não foram palavras elaboradas, foi só um obrigada, Senhor, repetido entre lágrimas. Meu marido, que sempre foi homem de poucas palavras, começou a mudar depois daquele dia. Ele, que antes só orava em silêncio ou com frases curtas, passou a liderar as orações em família com uma unção que não vinha dele. Uma noite depois do culto, ele se levantou e deu um testemunho breve, mas tão cheio do Espírito que muitos irmãos choraram. Ele disse: "Deus não precisa de nossas palavras bonitas. Ele só quer um coração quebrantado. E quando nós nos quebrantamos, ele faz o que nenhum homem pode fazer. Não houve gritos, nem gesto teatral. Só a verdade nua, saída de um homem que havia visto o impossível se tornar real." Os exames seguintes só confirmaram: Davi não tinha sequelas. Seu desenvolvimento motor, sua fala, sua cognição, tudo dentro do esperado, às vezes até além. O neurologista, que no início havia sido tão direto ao dizer que o futuro era incerto, agora olhava para os papéis e apenas sorria, sem conseguir explicar. Em uma das consultas, ele nos perguntou: "Vocês são pessoas de fé?" Meu marido respondeu sem hesitar: "Somos servos de um Deus que faz milagres." O médico não discutiu, só anuiu e disse: "Então continuem assim." Mas nem tudo foram rosas. Havia dias em que a memória daqueles meses difíceis voltava como uma onda. Eu acordava de madrugada suando, sonhando com os olhares de pena que recebíamos no início, com as palavras duras de alguns que diziam que deveríamos nos conformar com a vontade de Deus. Nessas horas eu me levantava e ia até a janela, olhando para o céu estrelado. E então vinham as palavras do Salmo 121, "De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra." E a paz voltava. Não porque as lembranças sumiam, mas porque eu sabia que aquele mesmo Deus que havia secado minhas lágrimas no passado estava ali, naquele quarto escuro, segurando minha mão. Davi cresceu e começou a frequentar a escola dominical. Ele amava ouvir as histórias da Bíblia, especialmente a de Daniel na cova dos leões e a de Jesus acalmando a tempestade. Um dia a professora nos chamou e disse: "Esse menino tem uma fé que muitos adultos não têm." Contou que quando perguntou à classe quem podia fazer milagres, Davi havia respondido: "Deus pode." Ele fisigo comigo. A palavra fisigo, uma mistura de fez e comigo, virou uma expressão nossa em casa. Sempre que algo bom acontecia, um de nós dizia: "Deus fisigo de novo." Era nossa maneira de lembrar que mesmo nas pequenas coisas ele estava agindo. Com o tempo começamos a perceber que a história de Davi não era só para nós. Era para encorajar outros. Uma irmã da congregação, cujo filho havia nascido com uma doença rara, veio até mim um dia e disse: "Quando ouço o testemunho de vocês, sinto que posso respirar de novo." Outro irmão, que estava desanimado por não conseguir emprego, disse que a fé que viu em nós o fez se ajoelhar e pedir a Deus uma nova chance. Não éramos heróis. Éramos só um casal que havia aprendido na dor que Deus é fiel. Certa vez, um médico que não nos conhecia olhou o prontuário de Davi e franziu a testa. "Isso aqui está errado. Não pode ser o mesmo paciente." Quando explicamos, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois pediu desculpas. "Eu sou científico. Não acredito em milagres. Mas isso não tem outra explicação." Meu marido só sorriu e disse: "A ciência explica o que o homem consegue entender. Deus faz o que o homem não pode." Hoje, Davi tem 8 anos. Ele é uma criança como outra qualquer, teimosa às vezes, cheia de energia, que adora futebol e doces. Mas para nós, ele é muito mais. É um lembrete diário de que Deus não apenas ouve, mas age. Que ele não apenas vê, mas interfere. Que suas promessas não são apenas palavras bonitas, mas realidades que se cumprem, mesmo quando tudo parece perdido. Às vezes, quando estou orando, sinto uma gratidão tão grande que não consigo colocar em palavras. Então, só repito: "Senhor, Tu és bom. Tu és bom." Porque no fundo, é isso que importa. Não as explicações, não os detalhes, não os porquês. Só a certeza de que no meio da nossa fraqueza, Deus se mostra forte.
e que, quando menos esperamos, ele faz-igo. Sempre. A vida com Davi depois do milagre não foi um caminho de rosas, como alguns poderiam pensar. Houve noites em que ele acordava chorando com dores de cabeça, e o medo voltava a bater à porta do nosso coração. Será que vai regressar? Eu me perguntava, enquanto meu marido, firme como sempre, colocava a mão na minha e dizia: o que Deus fez, ele sustenta. Não é pela metade que ele age. E assim, entre orações e lágrimas, aprendemos que a fé não é a ausência do medo, mas a certeza de que Deus é maior do que tudo que nos assusta. Uma vez, Davi teve uma febre muito alta que não baixava com remédio. O médico receitou exames, e o resultado demoraria dias. Naquela noite, enquanto ele dormia inquieto, eu me ajoelhei ao lado da cama e clamei: Senhor, tu que o curaste quando era impossível, cura agora o que parece difícil. Não é pela febre que peço, mas pela tua glória. No dia seguinte, sem explicação, a febre sumiu. O médico, surpreso, disse: às vezes o corpo reage sozinho. Mas nós sabíamos. Não era o corpo. Era Deus mais uma vez, mostrando que Ele não nos abandona nem nos momentos que parecem pequenos. Davi começou a frequentar a escola dominical, e ver ele cantando os hinos com as outras crianças era um presente que nem a ciência nem a medicina poderiam nos dar. Uma vez a professora nos chamou e disse: ele tem uma memória incrível para as escrituras. Ontem repetiu um versículo que ensinamos semanas atrás, palavra por palavra. Meu marido sorriu e respondeu: Deus não só deu vida a ele, como está enchendo essa vida com a sua palavra. Era verdade. Davi não era apenas uma criança que sobreviveu. Era um vasto campo onde Deus estava plantando sementes de fé. Certa tarde, enquanto brincava no quintal, Davi caiu e machucou o joelho. Chorando, veio correndo: mãe, dói muito. Eu o abracei e antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele mesmo juntou as mãozinhas e disse: Jesus, tira a dor, por favor. Foi como se o tempo parasse. Ali, na simplicidade de uma criança, estava a essência de tudo que havíamos aprendido, que a oração não é um recurso de última hora, mas o primeiro movimento do coração que confia. E a dor passou. Não foi um milagre espetacular, mas foi suficiente para nos lembrar que Deus se importa até com os machucados de um joelho de criança. Um dia, uma irmã da congregação nos procurou desolada. Seu filho havia nascido com um problema no coração, e os médicos diziam que a cirurgia era arriscada. Não sei mais o que fazer, ela chorava. Meu marido, sem hesitar, pegou a Bíblia e leu: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Salmo 55, 22. Depois oramos juntos e Davi, que estava por perto, colocou a mão no ombro dela e disse: tia, Jesus cuida. Ele cuidou de mim. Aquela palavra simples, vinda de uma criança que já havia sido dada como perdida, trouxe uma paz que nenhuma explicação médica poderia dar. Semanas depois, a irmã voltou radiante. A cirurgia havia sido um sucesso, e os médicos não entendiam como o coração do menino havia se recuperado tão bem. Foi Davi, ela disse, abraçando-o. Deus usou a vida dele para me mostrar que não estou sozinha. As pessoas às vezes perguntam: como vocês conseguem ter tanta fé? E a resposta é que não temos. Ou melhor, não é nossa. É dele. Porque se dependesse de nós, teríamos desistido no primeiro diagnóstico, no primeiro não tem jeito, na primeira lágrima de desespero. Mas Deus, em sua misericórdia, não nos deixou afundar. Ele nos segurou quando não tínhamos forças, nos levantou quando estávamos caídos e nos ensinou que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que as tem. Uma coisa que aprendemos é que os milagres não são só os grandes, os que viram notícia ou que deixam os médicos boquiabertos. Milagre é acalmar um coração ansioso com uma paz que não vem deste mundo. É ver um sorriso no rosto de Davi depois de um dia difícil. É sentir a presença de Deus em um culto quando tudo parece escuro. É ter forças para perdoar quando a dor ainda arde. São essas coisas pequenas, quase invisíveis aos olhos do mundo, que nos mostram que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não vemos. Certa vez, um irmão novo na fé nos perguntou: como vocês sabem que foi Deus que curou Davi? Não poderia ser só sorte? Meu marido respondeu com uma pergunta: você já viu sorte mudar o diagnóstico de microcefalia severa para normal em poucos meses? Você já viu sorte fazer um médico, que não acredita em Deus, ficar em silêncio porque não tem explicação? Você já viu sorte encher um coração de gratidão a ponto de não conseguir parar de louvar? O irmão baixou a cabeça e disse: não, isso não é sorte. Isso é Deus. E ali, na simplicidade daquele diálogo, mais uma alma foi tocada pela fidelidade do Senhor. Davi gosta de ajudar a arrumar a sala antes dos cultos. Um dia, enquanto dobravamos os lençóis que cobrem os bancos, ele olhou para mim e disse: mãe, quando eu crescer, quero ser como papai.
Quero contar para todo mundo que Jesus é bom. Aquela frase me fez parar. Não era sobre ser pastor, pregador ou qualquer título. Era sobre levar adiante a mensagem que havia salvado a vida dele, que Deus é bom, mesmo quando tudo parece ruim, que Ele ouve mesmo quando gritamos em silêncio, que Ele age mesmo quando não vemos saída. Às vezes, quando estou sozinha em oração, lembro daqueles dias no hospital, quando o futuro de Davi era uma incógnita, e penso, quantas vezes Deus já fez coisas que não vimos? Quantas vezes Ele segurou nossas lágrimas antes que caíssem? Quantas vezes Ele mudou o rumo das coisas sem que percebêssemos? A fé não é sobre ver para crer, mas sobre crer para ver. E quando olhamos para trás, enxergamos as pegadas dele em cada passo, mesmo nos caminhos mais escuros. Uma coisa que Deus nos ensinou com Davi é que a gratidão não pode ser seletiva. Não podemos agradecer só pelas curas, mas também pelas provas que nos aproximaram dele. Não só pelos dias de alegria, mas pelas noites de choro que nos fizeram depender mais dele. Não só pelas respostas, mas pelos silêncios que nos ensinaram a confiar. Porque a fé que só existe nos momentos bons não é fé, é conveniência. E Deus não quer nossa conveniência. Ele quer nosso coração. Certa noite, Davi teve um sonho e acordou assustado. Mãe, sonhei que estava num lugar escuro e uma mão me segurou. Eu o abracei e perguntei, e o que você sentiu? Ele respondeu, que não estava sozinho. Aquela resposta me marcou profundamente. Porque no fundo, é isso que todos nós precisamos saber, que não importa quão escuro seja o vale, a mão de Deus nos segura. Que não importa quão grande seja a tempestade, sua voz diz, não temas. Que não importa quão impossível pareça a situação, Ele é o Deus do impossível. Hoje, quando olho para Davi, não vejo só um menino que foi curado. Vejo um sinal de que Deus não mudou. Ele ainda abre os olhos dos cegos, ainda faz os mudos falarem, ainda levanta os paralíticos, e ainda faz a cabeça de uma criança, dada como perdida, crescer normalmente. Mas mais do que isso, vejo que Ele ainda transforma corações. Porque o maior milagre não foi a cura de Davi, mas a mudança que Deus operou em nós através dessa prova. Aprendemos que a oração não é um monólogo, mas um diálogo com aquele que nos ouve. Que a Bíblia não é um livro de histórias, mas a voz de Deus falando conosco. Que a congregação não é um ajuntamento de pessoas, mas uma família que chora, ora e se alegra junta. Uma vez, um irmão mais velho, que já havia passado por muitas lutas, nos disse, Deus não tira a prova, mas Ele entra na prova com a gente. Essa frase se tornou um farol para nós. Porque não foi a ausência do sofrimento que nos fortaleceu, mas a presença de Deus no meio dele. Não foi a falta de problemas que nos deu paz, mas a certeza de que Ele estava no controle. E isso faz toda a diferença. Davi adora quando contamos a história dele para os irmãos. Uma vez, depois de um culto em que meu marido testemunhou, uma criança se aproximou e perguntou, tio, como é que Deus fez isso? Meu marido se ajoelhou, olhou nos olhos dela e disse, Deus fez porque Ele é Deus. E Ele pode fazer por você também se você confiar nele. Aquela criança saiu dali com os olhos brilhando, e eu pensei, é assim que a fé se passa de geração em geração, de coração em coração, de testemunho em testemunho. Às vezes, quando estou lavando louça ou varrendo a casa, sinto uma alegria tão grande que tenho que parar e agradecer. Porque eu sei que poderia estar em um cemitério, chorando sobre uma lápide. Poderia estar em um hospital, vendo meu filho sofrer. Poderia estar amargurada, questionando a Deus. Mas em vez disso estou aqui, vivendo um milagre que não mereço, mas que recebi pela graça dele. E isso, meu irmão, é motivo para louvar todos os dias. Uma coisa que Deus nos ensinou é que os milagres não são para nos engrandecer, mas para engrandecer o nome dele. Não são para nos tornar especiais, mas para mostrar que Ele é poderoso. Não são para nos dar glória, mas para que todos saibam que só Ele é digno de ser louvado. Por isso, sempre que alguém nos parabeniza pela fé, respondemos, não olhe para nós, olhe para Deus. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Hoje, quando Davi ora antes das refeições, quando canta os hinos com voz firme, quando abraça os irmãos com carinho, sinto que Deus não só deu vida a ele, mas também um propósito. E esse propósito não é ser famoso, rico ou poderoso, mas ser uma luz mesmo que pequena, em um mundo que precisa tanto de esperança. Porque se Deus pode mudar o destino de uma criança com microcefalia severa, Ele pode mudar qualquer coisa. E isso, meu irmão, é uma mensagem que o mundo precisa ouvir.